clínicos e veterinários de pequenos animais, o Luiz Afonso. E também, para fechar aqui a mesa, chamar o Ezequiel. Por favor, senta aqui, Ezequiel, para poder passar a tua contribuição. Até já vou te pedir, tu escolhe se quer falar da tribuna ou pode falar daqui também, fica à vontade, para que a gente possa contextualizar um pouco o que é essa, qual a ideia dessa reunião, para discutir um pouco sobre a questão dos maus tratos, para depois passar a palavra para o delegado, para ele falar como é que está o processo, e a mesma coisa para o Luiz, e depois para a gente poder abrir a palavra para vocês. Pode ser, Ezequiel? Daí a gente faz por, no máximo, 10 minutos, tá bom? Eu marco aqui. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite à mesa diretora também. Quero, em primeiro lugar, parabenizar aos vereadores, né? Principalmente aí o vereador Antônio Lemos, por tomar frente a levantar essa bandeira então na Casa Animal e está nos ouvindo, né? Depois da manifestação ali da Beira-Mar e via internet também, e se sensibilizou então e marcou essa audiência pública, né? Também ao vereador André, que é uma pessoa, aos meus olhos, muito coerente, que abraça a causa realmente com os protetores, aí sempre está nos ouvindo, pelo menos quando a gente precisou da pessoa dele, nunca ele disse um não, né? E também aos demais vereadores, o Manito, que é do bairro onde a gente reside, faz um excelente trabalho ali, também devo reconhecer isso, Sanderson e os outros vereadores aqui. E também meus amigos, né, que eu não posso deixar de lembrar, os protetores aí, guerreiros, eu posso chamar assim, que abraçam a causa diariamente, São José, Biguaçu, Palhoça e Florianópolis. Temos ali a nossa amiga, esqueci teu nome agora. Rosemary, né? A Prap de Palhoça. Que representa a ONG A Prap, uma grande guerreira que vem defendendo a bandeira da causa animal ali, a unhas e dentes, assim como também o nosso trabalho nos Amiguinhos Indefesos, que prestamos em São José. Lembrando, com um pouquinho ainda de tristeza, né, no coração, os 7 animais que foram cruelmente, podemos dizer assim, assassinados, né, ali no lixão, que algumas pessoas conhecem aqui, chamam de lixão Dona Clara, e em Areias, né. Então é por eles que começou essa batalha em defesa dos outros animais que ainda estão vivos, porque infelizmente aqueles que já se foram não tem mais como a gente fazer a vida retornar. Tem sim, como pedir o que a gente está fazendo hoje aqui, não é em vão que a gente está aqui, não foi em vão aquela manifestação que reuniu mais de 100 protetores e simpatizantes ali na Beira-Mar de São José, e na delegacia também, né, muitos protetores estiveram ali, inclusive assinando registrando, né, um boletim de ocorrência em grupo, onde o delegado nos recebeu muito bem. Desculpe o seu nome, esqueci também. O delegado William, né, recebeu os protetores ali muito bem. Quero também agradecer a pessoa dele e já aproveitar, né, senhor delegado, para pedir que não pare as investigações, né, que a gente dê uma resposta mediante aí as nossas forças para essa pessoa covarde, podemos chamar assim que desumana, né? Porque humana não podemos chamar uma pessoa dessa, porque a pessoa com o mínimo de sensibilidade jamais vai dar um chute num cachorro na rua, quanto mais pegar um animal desse indefeso, colocar dentro de um saco de lixo e jogar no meio do fogo. Não podemos jamais chamar de humano uma pessoa que cometeu tal atrocidade.
com nossos amiguinhos, né? Não sei se ainda tem tempo. Tem. E é por eles que estamos aí travando essa guerra, então, para dar uma resposta, né, por dentro das nossas forças e capacidade. Quero dizer aí para os vereadores que nos representam também, convidar, né, aqueles que estão aqui, que continuem nos ajudando, cobrando do Poder Executivo, porque sozinho, como protetores, talvez a gente não seria ouvido. Então, como vocês estão aqui defendendo as pessoas, né, a qual confiaram em vocês um voto de confiança, então é por nós, é pelo povo, é pelos animais que vocês têm que batalhar e trabalhar. Contamos realmente com o empenho, né, da pessoa que nos representa, que são vocês. Estou um pouco meio emocionado ainda, porque a gente não aceita, né, esse tipo de atrocidade. Quando a gente fala, a gente sente aquela dor, porque eu estive no local ali e é os animais daquele bairro que eu cuido, que a gente representa, que está sofrendo todo dia, dando água, dando comida, levando para o veterinário. Até mesmo no próprio local a gente presta atendimento para eles, né? Para não ver muitas vezes morrer sem uma assistência. Então, quando falamos disso, a gente se emociona, e não é para menos. Sente a dor quem ama os animais. Elas sabem que são protetoras, muitas delas eu vi chorar, entendeu? A gente vê no dia a dia essas protetoras se emocionando na hora de resgatar um animal caído na rua, muitas vezes atropelado ou jogado pela própria pessoa que cuidou aí por uns 5, 6 anos, aí o animalzinho está doente, joga lá na esquina, o Ezequiel, os outros protetores que vão lá resgatar se quiser, ou ele vai morrer lá mesmo, entendeu? Hoje mesmo pela manhã a gente fez um resgate ali no bairro Jardim Solemar, aonde uma cachorrinha idosinha estava jogado simplesmente na beira de um muro, literalmente morta, né? Toda infeccionada, tanto que saiu aí mais de 1 litro de pus do corpo dela, quando a gente conseguiu dar o atendimento necessário, com um tumor gigante, né, na parte da lombar, e está internada, graças a Deus, e o doutor veterinário, que é uma pessoa que ajuda o nosso trabalho diariamente, veterinário doutor Márcio, uma pessoa competente, de garra, que faz por amor também, não só por dinheiro, né? E agora há pouco ele mandou uma mensagem que me deixou feliz. Ezequiel, nós vamos conseguir ter êxito, vamos conseguir salvar, ele chama de idosinha, né? A idosinha de Solemar. Então, é para isso que o nosso trabalho serve, né? E não podemos, então, quando acontece uma atrocidade assim, nos calar de forma alguma. Por isso que estamos representando a causa animal, porque se for covarde estar representando uma causa, é melhor não representar nada. Quando acontecer uma fatalidade assim, a gente fingir que não viu, então não é por amor que a gente está ali dentro, né? Se representamos um projeto, temos que defender o projeto a qual a gente representa. É os animais que estamos aqui representando. Então não é em vão que tem aqui, eu acho que mais de 30 pessoas reunidas, que sentaram nesta noite para conversar um pouquinho sobre os animais, né? Se vieram aqui é porque todo mundo tem o intuito de ajudar. Então, parabenizo realmente, vamos acreditar que essa conversa vai ser produtiva, né? Que vamos chegar a um denominador comum e vamos conseguir mais ajuda na causa animal. Que a prefeita venha olhar realmente para a causa animal, dando soluções concretas, né? É o que a gente busca e espera. Muito obrigado e prosseguimos então nossa reunião. Obrigado, Ezequiel. Essa vontade que tu tens de cuidar junto com todas as protetoras e os protetores é o que dá gás para que, né, os animais consigam ter cada vez mais assistência. Até quando a gente estava vindo para cá, conversei com algumas pessoas, inclusive com o Reni,
e alguns também que postaram no Facebook, porque os produtores estão cansados de tanto tentar. Vocês podem ter certeza que o esforço ele tem que ser eterno, assim, ele tem que estar fazendo a luta diária, porque é a luta da vida. E uma outra questão que eu esqueci quero cumprimentar o Nino, o Juanito, o vereador Velha, o vereador Sanderson, o vereador Michel e o vereador Reinaldo, e dizer que eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, eles pensam igual a vocês e vão lutar para que a gente consiga defender essas políticas. Não tenha dúvida nisso. Não é fácil. Parece que fizeram uma reunião em 2016 que estavam bem lotadas, estava bem lotado e que o pessoal ficou frustrado por conta disso. Eu quero chamar, inclusive, fazer parte da mesa e como presidente, o vereador proponente, o vereador Lemos, mas estão sempre aqui conosco, o vereador Cloni também, por favor. E eu quero passar a palavra para o delegado poder falar um pouco de como é que está esse processo dos cachorrinhos. Bom, boa noite a todos. Na presença do vereador André, cumprimento os demais membros da mesa, cumprimentando o vereador Velha, que já conheceram na delegacia, cumprimentos de demais vereadores. Obrigado, vereador Antônio Lemos, pelo convite. Cumprimento também uma boa noite aos protetores dos animais. É uma honra estar aqui para falar sobre esse caso, um caso que realmente mexeu e comoveu a sociedade josefense. Estamos ali na delegacia de segundo DP há pouco tempo, na verdade cheguei no final do ano, onde, conforme o vereador, já comecei com o vereador Velho, estamos revitalizando a própria delegacia. E há cerca de duas semanas, ocorreu esse caso, que houve toda essa movimentação, e eu acho louvável essa movimentação, em defesa dos animais. Já visto aqui, se não forem os protetores, quem mais irão defender os animais? E iniciamos essa investigação, conforme foi falado já pelo Ezequiel. Houve um boletim de ocorrência no segundo DP, onde vários protetores assinaram conjuntamente. Foi onde eu tomei ciência desse fato. Iniciadas as investigações, o que descobrimos até o momento, a investigação ainda não está conclusa, as diligências continuam, mas é que na verdade não houve a morte dos animais ali no bairro Areias, em São José. Os animais encontrados naquele local são animais oriundos, digamos assim, os animais já estavam mortos, foram descartados daquele lixão ilegal que existe no bairro Areias. Então, o que ocorreu? Não houve a morte dos animais. Houve um descarte dos bichinhos, inapropriadamente. Talvez clínicas, ou até pessoas se aproveitando que é um local ermo. À noite tem pouca iluminação, é um local que é frequentado por casqueiros, é um local assim que não tem fiscalização nenhuma, então as pessoas se aproveitam disso e vão à noite e depositam lixo lá, como todos vocês já sabem, inclusive esses cachorros, e também já foram até descartados de seres humanos lá. Ocorreu uma vez uma morte no Morro do Mocotó, no centro, salvo engano, e o indivíduo foi descartado exatamente ali naquele lixão. Então, senhoras e senhores, não ocorreu então, não houve uma matança de animais, não há um serial killer, como chegaram a comentar, de animais em São José. Inclusive, no local onde houve esse descarte inapropriado desses bichinhos,
a Polícia Civil, o DETRAN de São José, faz aquele teste de volante. Então fui ainda conversar com o policial Nereu e o policial Borges, porque o policial Nereu e o Borges, eles cuidam dos animais que ficam naquele local. Inclusive conversei com o Borges, está faltando algum animalzinho? Ele, não, doutor, todos os animais se encontram aqui. Que a primeira coisa que me disseram, os animais que estão abandonados lá, alguém pegou e matou. Então não ocorreu esse fato. Nós fomos nas casas, no entorno, onde os animais foram encontrados. Conversamos com moradores. Só escutou algum grito, algum berro de algum animalzinho? Não houve. Então, se os animais tivessem sido mortos ali, ou queimados, vocês imaginam, os protetores aqui podem falar melhor do que eu, o quanto esses animais iriam berrar. Então, os moradores locais não houve nenhum berro, não houve nenhum grito. Foram encontrados animais amarrados? Foram. Provavelmente, quando o cão estava morto, porque quando o animal morre, ele fica todo... acho que o veterinário aqui, o doutor, né? Ele pode depois falar melhor, ou pode me corrigir se eu estiver enganado. Os animais, eles ficam até a boca aberta, olhos abertos, a musculatura enrijece. Então, para melhor acondicionar, eles amarraram para jogar dentro de um saco e descartaram lá naquele local. Então, o motivo pelo qual, você pode me corrigir se eu estiver enganado, encontraram animais que estavam amarrados. Queimar os animais. Não é que queimaram os animais. Quem conhece aquele lixão, sempre alguém coloca fogo. Então, o que ocorreu, gente? Provavelmente alguém colocou fogo e os animais estavam lá e foram queimados junto com o lixo que estava lá descartado. Inclusive, hoje, eu tive a notícia de que animais também são jogados no lixão de Iguaçu. Hoje, eu soube disso. Não tem nada certo referente a esse caso em Iguaçu. Mas me falaram que animais são descartados em Iguaçu também. Então, diante desses fatos, que a investigação está direcionando, ressalto aos senhores e senhoras, não é conclusiva ainda, estamos ainda investigando, dão conta então que não houve a morte dos animais ali, mas sim o descarte inapropriado dos animais, aquele lixão que é ilegal. Então, eu acho louvável toda essa movimentação, é até interessante para se repensar o local onde ocorreram esses fatos, para que faça uma revitalização daquele local, a remoção daquele lixo, uma maior fiscalização lá também, talvez pudessem colocar câmeras de segurança, porque é um lixo antigo, se não me engano, aquele lá. Então, eu proponho que seja feita uma revitalização do local, câmeras e uma maior fiscalização naquele local que é, melhorar a iluminação, talvez. Mas assim, o que eu quero deixar claro para os senhores e para as senhoras, neste momento, não há nada que caracterize que houve um assassinato em massa de cães em São José. Então, isso inclusive chegou a senhora Jaqueline, que é protetora, nos acompanhou uma das diligências que fizemos essa semana, onde havia uma denúncia de que alguém teria visto a pessoa que matou os cães e teria descartado ali. Fomos, Jaqueline nos acompanhou e não era verdadeira essa denúncia, essa informação, porque nessas horas ocorre muito isso, pessoas se utilizam desses fatos trágicos e inventam situações. Então a Jaqueline nos acompanhou nessa diligência, fomos lá e verificamos que não se tratava, ninguém tinha visto, não era verdadeira essa denúncia.
Então, ressalto aos senhores, a investigação ela está demonstrando que aquilo ali foi jogado. Os animais foram inapropriadamente jogados mortos ali. Tá? Então, é isso que eu tinha mais ou menos para falar aos senhores. Estou aberto aí a perguntas, se alguém tiver alguma questão referente aos fatos. Pois não, Pedro. Doutor William, já tem alguma câmera que pegou algum carro? Tem algum suspeito assim? Um carro que foi e voltou? Provavelmente naquela região deve ter câmera de segurança. E tem alguma coisa parecida com isso? Um carro que provavelmente foi esse carro que largou lá e voltou? Não, vereador, já olhamos as câmeras de segurança, mas qual o grande problema que encontramos? Ninguém sabia exatamente quando os animais foram descartados. Esses animais foram encontrados no domingo pela manhã. Poderiam ter sido jogados no sábado para domingo. Olhamos as câmeras, todas as câmeras de mediações em um raio de 500 metros. Então, na proximidade, no local em si, não tem câmeras. Vai ter uma câmera na ponta da rua, mas verificamos sexta-feira à noite, verificamos sábado à noite, durante o dia. As câmeras em si não pegaram nada, porque a informação que temos é muito vaga para precisar de alguma coisa. Tá? Mas temos informações de alguns veículos que possivelmente descartaram, então agora nós estamos verificando esses veículos. Mas nas câmeras de segurança ninguém, porque no local em si não tem uma câmera. Obrigado. Boa noite, sou Rafaela, produtora lá na Praia do Sonho, em Palhoça. Delegado William, eu tenho uma dúvida. Eu estive lá no local, inclusive com a Jaque, a gente participou de uma entrevista e, inclusive, conversamos com a pessoa que chamou, né, a polícia, vizinhos de frente. E o local, realmente, mesmo que os cães tivessem sido assassinados lá, não tem como escutar, é muito longe. Até eles poderiam estar sob um efeito de anestesia ou alguma coisa do gênero. Outra coisa, um dos cães estava decapitado. Eu acho que isso não se enquadra em uma questão de descarte. Outro fato, são 7 cães amarelos. Eu, por experiência, sei que a maioria dos cães de rua são pretos, porque é uma grande dificuldade por preconceito de que eles sejam adotados. Então, 7 cães amarelos é muito estranho. Por mais que seja um descarte legal, existe a possibilidade, acho estranho que sejam 7 cães da mesma cor e um decapitado. Então, pode até ser um descarte, pode, mas é um descarte de alguma coisa muito pior do que uma clínica veterinária. Não foi o teu nome mesmo? Rafaela. Rafaela. Então, como foi para você? A investigação não está conclusa ainda. Está levando aquilo que é um descarte. Você falou os cães todos parecidos. Aí, Da mesma cor, né? Da mesma cor. Então, aí eu te ressalto. E os cães de rua são pretos, que você falou. Não necessariamente. Eu digo num contexto geral, dificilmente a gente encontra cães amarelos de rua. Estou te dizendo por questões geral, aqui tem protetoras de todas as regiões. Eu digo assim, questão analisando o que a gente conhece. É muito estranho então, que tenham 7 cães amarelos assim. Então para você ver que não são cães de rua. Exatamente. Então são 7 cães, são cães semelhantes. O que dá, esclarece mais ainda, é entender que realmente, talvez esses cães tivessem alguma clínica e foram descartados ali, porque são cães da mesma raça, semelhantes. Não são da mesma raça, mas são são semelhantes vira-latas. as cores. Só a Poderiam cor, ter né? sido acometidos de alguma doença. Oi? Eu sou Marisa Reis. Eu queria colocar uma questão. O porquê das patas estarem amarradas? Se fosse um descarte qualquer, não precisaria amarrar ou decapitar. Com licença. Eu falei para vocês. Desculpa interromper. Eu sou médico veterinário, sou conselheiro.
Então, eu só vou dar alguns aportes para vocês. De um certo tempo para cá, os animais não são mais bens, né? Então, quando você tem um problema judiciário, antigamente um cachorro vale 5 mil, se perdesse a ação, pagava 5 mil. Hoje em dia não é mais isso, né? Então, não tem mais esse valor. É como se fosse gente. Vou fazer uma comparação. Com relação aos animais que estão aí, pode ter sido alguma clínica? Pode. Porém, as clínicas, se o médico veterinário faz isso, ele sofre um processo ético, inclusive com punição de cassação. O que acontece? Hoje em dia já existe o perito forense veterinário, porque daí ele pode indicar por que morreu o cachorro, como morreu, quanto tempo mais ou menos. Já existe isso. Então, Não foi tirado nenhuma parte para análise. Isso foi a primeira pergunta. Então, mas é porque existe esse perito. Em Santa Catarina não tem um perito. Entendi. Mas eu só quis dizer que já existe dá para ir para a perícia de tanto o crescimento animal. O que acontece hoje, que a gente vê como conselheiro de clínica veterinária? Existem clínicas veterinárias, que são os médicos veterinários responsáveis. Existem consultórios, que são veterinários responsáveis. E existem outros locais que não têm médico veterinário. Existem locais que fazem só banhosa, lugares só de canil. Então, existem N locais que poderiam fazer isso. Então, quando eu escuto que falam de clínicas, eu acho que eu até acredito, porque quando a gente fala em veterinário, ainda a nossa classe não conseguiu fazer essa distinção, infelizmente. Mas, para vocês saberem, tanto para o delegado como para os vereadores, existe uma diferença muito grande. Infelizmente, existe uma conotação grande de locais que fazem atendimento a animais que não têm um veterinário responsável. Esse é um problema. O outro que eu vejo, nesse caso, você só conseguiria saber, eu não estou fazendo uma comparação dizendo que é igual a gente, pelo amor de Deus, mas você só vai conseguir saber se foi assassinado, se foi, eu estou falando que o senhor me perguntou, né, poderia ajudar? Se foi em clínicas, enfim, morreu queimado, morreu antes, igual a gente, vai ter que passar por uma perícia. Se não passar por isso, a gente vai estar fazendo suposições que nós não vamos conseguir resolver. Por que eu falei isso? Porque eu participo desde o primeiro controle de zoonoses lá de Florianópolis de 2000. Fui convidado, na primeira reunião eu fui convidado, na segunda e na terceira, depois não fui mais. Porque eu sempre bato na tecla que nós temos que ser práticos, tem que ter a parte técnica e não só a parte emocional. O que aconteceu até hoje, não vi nenhuma dessas práticas funcionarem bem. Por quê? Já me adiantando, só a castração não vai funcionar. Isso é provado estatisticamente. Então, eu já me adiantei, vou voltar na perícia, me desculpe. Mas, se a gente começar a discutir, que eu acho que aqui a gente tem grandes ideias para melhorar, a gente, eu acho que não deveria ficar discutindo só se morreu, não que isso não seja importante, mas eu acho que nós temos que resolver o problema. Porque esse da morte, eu tenho certeza, pela experiência, não vai conseguir provar sem uma perícia do que morreu, e quem, a não ser que visse a câmera, tivesse provas. Mas pelo estado do animal, não tem como. Isso não tem como. Doutor, boa noite. Eu sou Rosemary, protetora de animais de Palhoça. E só uma pergunta que acho que todos aqui devem estar se fazendo. Existe algum protocolo que diga que após um animal estar morto, independente de qual a situação em que ele tenha morrido, em alguma clínica ou em algum local, que ele seja amarrado para ser descartado? É o que eu falei, né? No papel não existe nada, não existe isso. A gente vê a loucura das pessoas. Se abandonam crianças em lixão. Então a gente sabe que os maus tratos, isso é um absurdo. Mas é o que eu estou tentando mostrar pela experiência.
tudo bem, vocês, todos aqui, eu acho que querem pegar essa pessoa que fez, mas eu acho que isso não é uma coisa fácil, porque não tem uma prova cabal. O que é a ideia do conselho que eu vejo aqui para todos? Nós temos que arranjar uma forma que a prefeitura consiga um centro de controle de zoonoses, que São José não tem, Florianópolis já tem, e eu não tenho certeza, mas parece uma obrigatoriedade no município de ter o centro de controle de zoonoses. Se vocês lembram, há uns 6 meses atrás apareceu o caso de leishmaniose, que é uma zoonose, falando a grosso modo, morre gente, morre cachorro. São José não tem um centro de zoonoses. Florianópolis tem, mas também não sabiam nem o que era leishmaniose. Então eu acho que nós temos, desse problema que tem, nós temos que achar soluções para resolver. Qual que é a minha opinião? Nós temos que formar, junto com a parte veterinária, a parte das ONGs, a parte da prefeitura, locais que possam destinar os animais para tirar os animais de rua. Um local, porque os animais vão morrer. Então nós temos que ter um local para ter o enterro desses animais. Porém, a parte de saúde pública e a parte ambiental, ela é muito rigorosa quanto a isso. Tanto que antes existia um tal de Fumegão, não sei se vocês lembram, que era uma empresa que enterrava animais e foi proibido, eles não podem mais enterrar. O que acontece hoje? Ou vai para o crematório, os crematórios podem realizar, ou a pessoa tem que enterrar os animais. Em Florianópolis, se leva lá no lixão e eles têm um local lá que é só para animais, específico. Então eu acho que, eu sei que esse é um problema grave, e não precisamos esquecer esse problema, tá? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar numa solução para isso. E qual seria a solução que só... Eu acho que existem coisas assim, por exemplo, o Conselho Regional, junto com algumas clínicas ou algumas ONGs, eles fazem campanhas para retirar os animais de rua, de castração, de pessoas com baixa... Mas aí esse trabalho, os protetores independentes sem ajuda nenhuma da prefeitura, nem no órgão... Então, veja só, o que nós estamos aqui? Pessoal, vamos fazer o seguinte, só para a gente se organizar, que daí o Luiz pode responder a cada um, né, e a cada uma, para que a gente, de repente, se inscreva quem queira falar, ou pelo menos sinalize, que daí a gente passa a palavra. E só como também, desculpa te interromper, Luiz, que como o delegado William tem que sair às 8 horas, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para ele em relação à investigação, que é o que ele está falando, né, não é uma opinião do delegado, mas é em relação à investigação, para que a gente não confunda, que faça, porque o delegado tem que sair às 8 horas e depois a gente continua essa batinada com o Luiz, que inclusive está muito bom. A única coisa que eu tenho para falar sobre a linha que está sendo investigada, né? Eu concordo com o delegado, eu estou no caso desde o primeiro dia, fui eu que fiz o atendimento desses animais no domingo. Tá? Fui eu que estive lá presente e eu que fiz o enterro deles, né? Digno. Eu concordo hoje com o nosso delegado William, participo com ele nas investigações, tá? Estou por dentro e muitas denúncias chegaram até a minha pessoa. Algumas sem fundamentos e outras sim. E a gente vai atrás. Eu acredito sim também, como protetora de animais, que tem clínica que faz a eutanásia para alguns tipos de doença, existe sim. Existe alguém que muitas vezes a família não quer, né, enterrar, por estar triste, alguma coisa. Tem a clínica, indica sim uma pessoa que faz o recolhimento e se o certo, abre aspas, faria o enterro, fecha aspas. Né? Então o que eu falo hoje? Hoje eu falo que eu, como Jaqueline Inácio, que estou na causa, tá? Estou na investigação junto com o doutor, eu falo sim que essa investigação, essa linha que ele está seguindo, pode ser sim verdadeira. Tá? Esse caso não tem provas, não temos, vai ser quase impossível a gente descobrir quem seja essa pessoa, né? Mas que sirva que não aconteça mais. E eu acho também que o órgão da Prefeitura Municipal de São José, que nunca deu apoio para nenhum tipo de protetora independente, nunca apoiou, tá? Que a nossa prefeita não está aqui nesse momento, né? Deve estar ocupada, o rodeio ela cansou bastante, ela deve estar dormindo. Aí o que acontece? Eu só digo uma coisa assim, doutor Williams, eu e as minhas companheiras da associação,
da Amigos dos Animais de São José, que estamos abrindo, e estamos com o senhor. Parabéns. Boa noite, doutora William. Sou o Sanderson, vereador aqui também na casa, junto com os colegas. Boa noite a todos. Diante do seu compromisso que se aproxima, eu ouvi atentamente quanto ao seu trabalho e, como a gente não é da área, a gente só deseja toda a força e estamos à disposição para colaborar também. Por ser lá da região, o senhor colocou uma questão bem pontual. Não existe nada para ajudar na investigação do ponto de vista de que deixaram algum lastro, alguma coisa desse tipo, porque não tem uma câmera, porque é um lugar inerte, porque tem uma área verde ali, enfim, vários são os motivos que não ajudam no processo. Da mesma maneira que o senhor colocou aqui que falta iluminação, que deveria ter uma câmera mais próxima, né, que deveria ter uma limpeza mais constante ali, e nós vamos fazer uma indicação nesse sentido, eu gostaria de pedir ao senhor que pudesse também encaminhar à prefeitura, à Secretaria de Segurança, para que eles instalassem uma câmera naquele local. Né? E o senhor falou aqui que já houve descarte de ser humano ali também, né? É recorrente essa questão de lixo, e hoje uma câmera de monitoramento, já tem a rede lá, custa R$17 mil, ali o postezinho a câmera. Eles já gastaram muito mais limpando aquilo, 5, 6, 10 anos, porque nunca se consegue pegar quem descarta o lixo, né? E também poderia ter essa informação. Então eu peço ao senhor, se assim puder, se assim entender também, né, com todo respeito, se puder encaminhar para a Secretaria de Segurança não uma determinação que você não vai fazer, mas uma orientação, porque como é que a polícia vai trabalhar, né? E é um lugar que nós todos sabemos que pode ser amanhã, pode ser hoje à noite, pode ser daqui a um mês, nós teremos novamente lá procurando o senhor, procurando o seu trabalho, né? E o senhor vai estar buscando alguma informação e não tem uma estrutura técnica para isso, né? Ah, mas não passa ninguém lá. Mas é um lugar inerte, pô. É um lugar de várias coisas ruins que acontecem naquele ponto ali, no Ana Clara. Então, exatamente naquela esquina, entre as duas quadras, teria que ser instalada uma câmera de monitoramento. Então, eu peço ao senhor que encaminhe esse pedido para a segurança, para reforçar o nosso pedido aqui também. É nesse sentido que eu queria colaborar e queria parabenizar o senhor e agradecer por ter tido esse tempo, né? E espero que o senhor possa ter êxito aí na investigação e a gente possa dar a resposta necessária a esse cidadão por esse maltrato, por essa coisa tão terrível que aconteceu na nossa cidade. Boa noite, vereador. Eu posso sim, e já havia pensado nisso, em fazer essa recomendação, de colocar uma câmera de segurança ali, não somente pelo fato que está sendo apurado, mas por outros crimes que ali ocorrem. Tá? Inclusive pelo corpo que foi deixado lá e também foi queimado. Vou fazer essa recomendação, botar algumas câmeras ali. Tem até um posto acho que da prefeitura mesmo, ou do estado, em algumas ruas depois, que também é recorrente lá em furtos. Então essa câmera poderia auxiliar os locais ali. É um local que várias usuários de drogas frequentam, enfim, outros até que não vou mencionar aqui, que não é o caso, mas essa recomendação já havia pensado e já deveria fazer sim para a prefeita. Agradeço a Jaqueline pelo apoio, né, que ela vem nos dando com as informações. Ressalto aos protetores, tá? Não é nada conclusivo ainda. Nós não estamos fechados a nenhuma linha de investigação, estão todas abertas. O que está se consumando realmente é esse, houve um descarte. Talvez maus tratos, sim, mas não ali naquele local. Quando eu falei aqui que houve um descarte, eu não me referi a clínicas, porque as clínicas corretas dão destinação apropriada aos animais. Quem deixou os animais ali fez isso clandestinamente. São pessoas que às vezes até chegam na residência, veem ali pedem até para a pessoa, ou nós enterramos, a pessoa entrega o animalzinho para essa pessoa, e essa pessoa procura o lixão, e infelizmente o lixão do bairro Arezzo é um lixão que não tem fiscalização, não tem nada. À noite a pessoa vai ali na escuridão total e deposita qualquer coisa. É isso.
Sem falar os abandonos que tem lá, que tem 4, 5 protetores que trabalham lá com abandonos de animais vivos, né? Então não são só os mortos. E sem falar os craqueiros, que toda vez que eu estive lá, eu tive 3 vezes lá, e lá craqueiro. E eu falo o seguinte, tem uma, como se chama ali, do Azul Cinza ali, tem ali, como se diz, gente, me deu um branco agora, delegado. Um posto, do posto da Guarda Municipal, mas eles não fazem ronda. Não é mais posto, agora é o Conselho Comunitário. Isso, mas eu digo assim, ele não faz ronda, mas as 2 entrevistas que eu dei ali, eles estavam passeando. Eles passaram ali umas 20 vezes para cá e para lá. Estou mentindo, Rafaela? Não, que eu estava lá. Então é complicado, tu entende? Só para a gente fechar, o vereador Lemos, né, quer falar alguma coisa, e daí para terminar a participação do delegado, que já vai dar 8 horas, o Ezequiel queria fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Delegado William, quero agradecer por ter vindo. Estivemos lá, fomos bem recebidos na delegacia. É um prazer tê-lo aqui. Saiba que essa casa também me apoia. Sabemos que não tem nada conclusivo. Mas, sendo rápido, eu já tinha pensado nessa questão desde que a gente teve notícias sobre essa questão dos animais. E eu queria saber do senhor que trabalha nessa área, se hoje em Santa Catarina há um movimento para ter, no auxílio das polícias, esse perito veterinário forense. Há hoje em Santa Catarina algum movimento para que nós tenhamos em alguma região, em algum local, esse perito, ou não tem, ou o senhor não tem conhecimento? Porque daí nós também podemos fazer esse encaminhamento para o governo do Estado, para que a gente comece a lutar para que isso haja, porque nós estamos vendo esse aumento no estado de Santa Catarina. Não é só aqui em São José, esse não é um caso único, muito menos isolado, infelizmente, e que daqui para frente eu acho que essa demanda vai aumentar e nós precisaríamos ter uma resposta científica melhor, né, em função desses crimes. O senhor tem notícia disso? Então, obrigado. Novamente, eu que agradeço justamente pelo convite, né? Estar diferente da sociedade conversando, né, sobre esse fato. Infelizmente, né, bom, eu não tenho conhecimento, certo? Se há uma movimentação no sentido de ter um perito criminal forense na área de animais. Estava conversando essa semana também com o Dr. Palma, né, o delegado companheiro ali no 2º DP, exatamente sobre esse fato. Porque nós não teríamos como comprovar se os animais foram mortos ali ou se foram mortos dentro do local, haja vista que, pelo menos até o presente momento, não há um perito forense para fazer perícias em animais. Nós podíamos pela casa. Eu desconheço se o IGP está procurando. Como é que eu posso falar? Se o IGP está procurando ter um veterinário. É uma parte nova, né? Uma parte nova da veterinária. E até o momento, até onde eu sei também, não há nenhum perito que possa fazer uma autópsia, não. Se possa falar em animais. Pois não, Rafael? Só queria complementar a pergunta, doutor. Se existe, se não existe, deveria existir, um treinamento para que a polícia militar e as outras polícias tenham realmente noção de como se deve agir nesses casos. Porque quando eu cheguei até o local, a primeira pergunta que eu fiz para a Jaqueline foi se alguém tinha retirado algum material desses animais, porque só assim pode se comprovar alguma coisa. Eu não digo de São José, porque eu sou moradora de Palhoça, mas aqui é como se fosse uma coisa só. A gente atende de São José, as meninas aqui da PRAP estão 100% em São José, Palhoça, Biguaçu, a gente vai para onde for necessário. Que 99% das vezes que eu liguei para a polícia, não só para militar, para ambiental, inclusive cheguei até a falar com o diretor ali do meio ambiente, o secretário responsável, presidente.
do meio ambiente ali da Palhoça, que se diz não responsável, inclusive, pelos animais, porque eu tenho muito problema grave de maus tratos e a gente não tem atendimento. E quando a gente tem, o policial, não por culpa dele, é claro, não sabe como agir. Então, acho que, em primeiro lugar, para a gente poder mudar alguma coisa, a polícia tem que receber treinamento para saber como agir nesses casos. Não adianta nada os protetores estarem fazendo o trabalho e aí acontecer isso, porque a gente depende da lei. A gente também não pode fugir da lei. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. Como o vereador aqui fez uma... Eu estou expondo uma ideia que, por experiência, não só minha, como representando todos os que estão aqui, hoje esse é um dos nossos piores problemas. Nós não conseguimos atendimento da polícia. E quando conseguimos, ele não é efetuado com sucesso, porque eles não têm treinamento para saber como agir nesse tipo de caso. Às vezes eles nem sabem, não por nada. Hoje, se você ir numa escola primária e perguntar para uma criança, você sabia que o cachorrinho sente fome, sede? Muitos nem sabem. Então é uma questão cultural. Então acho que unir um treinamento, uma instrução, um curso para que a nossa polícia possa estar realmente fazendo um trabalho efetivo. Porque eu tenho certeza que os policiais, os justos, os que estão trabalhando por vocação, vão estar na causa, que é uma causa muito nobre. Que hoje o homem, como diz um filósofo muito famoso, que eu esqueci o nome, o homem pode ser julgado sim pela forma com que ele trata os animais. Só isso. Ezequiel, para fechar. Bem rapidinho, não quero tomar o tempo. Haja visto que a gente não teve a oportunidade, mesmo que tivesse um perito forense para fazer análise, porque foram simplesmente os policiais que chegaram no local, que ela acabou de falar ali, simplesmente registraram um boletim de ocorrência junto com algumas pessoas que estavam ali e autorizaram então o enterro dos cachorrinhos. Ao meu ponto de vista, se fosse 7 crianças no lugar desses cachorrinhos, seria feita a mesma coisa, será? Entendeu? Ou seria ido até o fim para prender as pessoas responsáveis, fosse dono de clínica, fosse veterinário, fosse membro da população comum, fosse lá quem fosse, entendeu? Eu acho que se fosse 7 crianças, nós não estaríamos tratando da mesma forma com que a gente está tratando o fim desses cachorrinhos aqui. Como protetor, eu sou obrigado a falar esse ponto de vista. Então, peço que continue essa investigação forte, firme, porque a gente não pode só por uma linha de raciocínio. Hoje mesmo no bairro, na parte de baixo, do lado da Renner, eu encontrei mais um cachorrinho dentro de uma caixa de papelão, nas mesmas estatísticas que aqueles cachorrinhos foram mortos ali, dentro de uma caixa coberta de roupa. Será que logo após não viria uma pessoa tocar fogo também neles? Ninguém sabe. Então, foi visto 3 vezes na região. Eu vi uma vez essa Kombi branca jogando roupa ali, muita roupa. Quem disse que essa mesma pessoa, que era 2 masculinos, não jogou também esse cachorro no meio da roupa e não tocou fogo? Tem que ser investigado um pouquinho mais profundo, eu acho, né? Não sei se vocês pensam a mesma coisa do que eu. Era essa o meu ponto de vista. Deixa só o delegado William comentar. O Ezequiel e demais protetores, sou solidário com a revolta de vocês, né? Mas fazendo analogia se fossem crianças, as leis são diferentes. Tá? Então cabe aos protetores, vocês protetores, lutarem para melhorarem as leis de para você ter uma ideia. Tá? Homicídio, pena 20 anos. Seria o caso das crianças. Maus tratos de animais com morte, 1 ano e 4 meses. Tem que mudar, isso que não é cumprida, né, doutor? Então não cabe nem prisão. Há uma detenção e é feito um termo circunstanciado. Máxima pena para maus tratos com morte. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. E a pena máxima é 1 ano, com agravante de 1/3 a 2/3 da morte do animal. Daí acrescenta no máximo mais 4 meses e meio. Então tem uma diferença. Ressalto, sou solidário com vocês com essa revolta da situação. Mas não tem como comparar. Tá? Eu acho que vocês têm que aproveitar o momento, junto com a Câmara de Vereadores, né, que são as pessoas eleitas pelo povo, para formularem leis
para a sociedade, para tentar criar algo em São José, para que seja referência para as demais cidades do Estado, algo em relação à proteção dos animais. Ou talvez até, quem sabe aí, algo referência para o Estado, tá? Referente a leis que protejam os animais. Doutor William, mas só um pouquinho. Doutor William, mas acontece que a gente sabe que as leis não são cumpridas, né? Se já as leis que regem o Código Penal, o Código de Processo Penal, já é difícil de ser cumprida, imagina a questão em relação aos animais, como o Ezequiel acabou de colocar, que não tem comparação a seres humanos, né? Então, assim, o que a amiga acabou de colocar, isso é uma grande verdade. Todo mundo que liga pro 190, pro 196, olha, por favor, está acontecendo caos de maus tratos aqui, violência na hora ali, né? Então, assim, ninguém vai. Eles chegam a fazer deboche no telefone, chegam a fazer deboche, né? É flagrante, está acontecendo, está sendo maltratado na nossa frente, a gente não pode fazer nada como cidadão, porque se a gente for fazer, é capaz de acontecer algo pior, e aí nós respondermos com processo, né? Enquanto aquele cidadão está fazendo aquele maltrato e não tem nada e nem ninguém que faça nada por aqueles animais. Esse pessoal aqui, eles dão a cara a tapa, eles vão em cima, eles sofrem, eles fazem passeata, eles fazem, tiram dinheiro de onde não tem, para poder salvar um animal, enquanto, sei lá, quantos, né, ou um só fez essa maldade com esses 7 e vários outros que não foram computados. Porque 7 foi porque foram vistos, foi filmado, caiu em rede social. Mas tem muito mais. São 14? Tem muito mais. Então, assim, eu acho que está sendo um pouco falta de atenção da questão do município, da questão de órgãos civis e públicos em relação a esse caso. É muito sério, o abandono está sendo cada vez maior, está tendo muito animal perambulando na rua, sem atenção. O Ezequiel me passou um vídeo hoje para a gente poder passar, não sei se aconteceu de não poder passar o vídeo. Cachorro sofrendo com um tumor, todo judiado no chão, lá que não tem, a gente sabe, não tem centros zoonoses, o veterinário falando aqui. Mas, enfim, mesmo nessa situação, se a gente não puder controlar pelo menos essa questão dos maus tratos, que é o que mais está ocorrendo hoje, o resto a gente nem se fala. André, só um minutinho. Pessoal, eu queria já, para que nós possamos só encaminhar as coisas, nós estamos discutindo uma coisa, e é óbvio que tem muita coisa represada, e a gente acaba fazendo tudo. Mas eu queria propor, até para poder liberar o delegado, que gentilmente tem outras tarefas e que se dispôs a estar aqui conosco, eu gostaria de propor, inclusive, de que nós, daqui, a gente já marque um outro momento, para a gente discutir isso, que isso é um problema sério, e que nós precisaríamos estabelecer uma linha de comunicação com as forças, com a polícia, com os cuidadores e essa problemática. Mas isso é um outro tema, certo? Vocês estão me entendendo? Só para que a gente possa avançar e que a gente possa ir discutindo os problemas e trabalhando soluções. O delegado não é responsável por isso, não é a culpa do delegado, mas nós precisamos colocar esse tema em pauta na mesa. Como que é tratada a questão dos maus tratos dos animais em São José, pela prefeitura, pelas polícias, pelas pessoas responsáveis. Nós podíamos fazer uma outra conversa com essa temática, para que a gente pudesse tratar mais especificamente disso e começar a trabalhar soluções. O que vocês acham? Ok? Ok. Pode ser? Fazer uma pergunta para o delegado? Ok. Só mais umazinha só. O policial pode, vamos supor, a gente chamou o policial, ele vai lá na ocorrência. Ele pode atirar no animal, sendo que o animal não fez nada? Porque teve um caso que foi comigo, veio 5 viaturas, o que o policial fez? Se ele atacar alguém, ele pegou, apontou a arma pra mim, eu me meti na frente para ele não atirar no cachorro. E levou o cachorro e até hoje eu não sei do cachorro, não sei onde foi. Entendeu? E hoje a clínica onde ele levaram para fazer eutanásia, sorte que acharam o dono, que talvez seja o mesmo cachorro. Como é que se faz? Como é que eu vou saber onde que foi esse cachorro? É assim, pessoal, é a última resposta que tem que sair, né? Espero que não seja com a mulher hoje.
Nós está ferrado. Eu queria saber nesse caso, porque É não que pode, assim, né? a Polícia Civil, tá? Ela é a polícia responsável pelas investigações. Ao tomar ciência de um delito, a gente inicia uma investigação policial. Até então, a parte preventiva, a parte ostensiva é a Polícia Militar. Isso, é essa mesmo. Tá? Referente a esse caso ainda dos cachorros. Tomei ciência desse fato na segunda-feira à tarde, após o SBT me ligar durante o dia, e não tinha boletim de ocorrência na delegacia. Tá? A partir do momento que iniciaram o boletim de ocorrência na delegacia, eu tomei ciência do fato, nós largamos várias investigações, nós temos na delegacia de São José, no 2º DP, que é uma das áreas mais violentas do Estado, para cuidar desse caso dos cachorros. Tá? Então, nós estamos dando atenção, realmente, não importa, né? A analogia que tu fez, para mim é crime, eu vou investigar. Tá? Então estamos investigando ainda. Agora, referente à parte da Polícia Militar, eu vou me resguardar no direito de não comentar. Aí, como o vereador Antônio Lemos suscitou, numa outra audiência, vocês podem tratar de outros assuntos referentes a essa questão. Nossa, eu queria perguntar mesmo porque eu não sei se... As polícias, tanto a civil quanto a militar, ela tem corregedorias. Você pode levar esse fato à corregedoria. Tá? Então, eu infelizmente, eu tenho compromisso realmente, mas agradeço aí, novamente o vereador Antônio Lemos, o vereador André, os protetores aí, por essa chance de vir aqui conversar com vocês. As portas da delegacia do 2º DP continuam abertas, não só aos protetores, mas a todos da comunidade josepense. Chegamos ali há pouco tempo, estamos reestruturando a delegacia, sobretudo a investigação, que até então estava bem devagar, agora nós estamos iniciando uma nova fase do 2º DP, e estamos abertos e se precisarem de algum auxílio, alguma orientação, as portas da delegacia estão abertas a todos vocês. Tá? Desejo aí uma boa noite. E protetores, aproveitem com os vereadores a chance de rediscutir a situação dos animais em São José. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Obrigado, delegado. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Já é 20h15, então a gente tem só mais 45 minutos. Eu vou só passar de novo a palavra para o Luiz, para ele poder acabar. Mais 5 minutos, tá, Luiz? Para te continuar aqui o teu raciocínio. Depois a gente abre para os vereadores, se os vereadores quiserem comentar alguma coisa, para que a gente possa discutir um pouco mais, ampliar um pouco mais a questão da discussão da política pública para isso. E quem usar a palavra, que use por 2 minutos no máximo, porque daqui a pouco a gente já tem que encerrar, tá? Luiz, está contigo. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Por ser do Conselho de Veterinária, eu tenho ido em alguns estados, em algumas cidades do estado, justamente por causa dos centros de zoonoses, ou porque as prefeituras estão começando a fazer, junto com clínicas e ONGs, campanhas. Em algumas casas nós somos recebidos, algumas casas os vereadores realmente ainda não se adtiveram dessa tamanha importância. Hoje aqui a gente é recebido por metade dos vereadores, então porque estão vendo que realmente é um caso excepcional, e eu não estou falando só com relação aos maus tratos, mas sim em relação aos animais, à causa animal. Eu anotei algumas coisas, porque sempre quando eu vejo, por exemplo, apesar do problema ser dos maus tratos, da morte de 7 animais, resolvendo isso, há uma falha muito grande, não só em São José, no Brasil inteiro, de maus tratos, de abandono de animais. Eu acho que a gente precisa arrumar isso. E existem condições de fazer isso. Condições técnicas. Porque o que eu vejo que esbarra em todos os programas de centro de zoonoses no Brasil todo
Eu faço parte da ANCLIVER, que é a Associação Nacional de Pequenos Animais. Então existem congressos no Brasil todo. O problema é o mesmo em todas as cidades. Então eu acho que a gente tem que pegar, por exemplo, cidades que têm bons resultados e você copiar e melhorar, como é o caso de Curitiba, é um deles. O Centro de Controle de Zoonoses é uma coisa importantíssima para o município. É de suma importância. Então, senhores vereadores, esse assunto de Centro de Controle de Zoonoses não vai resolver todos os problemas, mas ele é uma coisa importantíssima. O Conselho de Veterinária tem feito ações com clínicas, ONGs, através de campanhas de castrações junto às prefeituras. Então, as prefeituras, existem até modelos no Conselho, que o Conselho encaminha para a prefeitura consegue, de alguma forma, pagamentos, eu estou falando a grosso modo para todo mundo entender, mas pagamentos, e aí as ONGs participam da parte educacional, que é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque às vezes a campanha, vamos castrar, vamos tirar os animais de rua, importante mas ela não resolve. O que vai resolver é a parte educacional. Isso é dado estatístico. Então, às vezes, algumas ONGs, às vezes eu tento falar com algumas ONGs às vezes falam comigo e depois não conversam mais. Porque eu acho que a gente precisa ter a parte técnica, não tem como fazer um trabalho sem uma parte técnica. Você tem que ter. A outra parte é a parte educacional. Então isso é importante demais e a gente esquece disso. O envolvimento da prefeitura, nesses casos que eu estou falando do Estado, é bem interessante. Então a gente pode pegar essas ideias, passar para São José ou para as ONGs e fazerem. E eu acho que o melhor trabalho é quando unem as ONGs, a prefeitura e as clínicas veterinárias. Porque se fizer o trabalho dentro de regras, de você fazer triagem, a maioria das clínicas, a maioria dos médicos veterinários vão fazer a parte social. Isso eu tenho certeza. O que acontece, que eu vejo, que algumas ONGs não gostam dos veterinários, ou os veterinários não gostam de ONG, porque às vezes há uma convergência, um conflito por causa das triagens. O que é a triagem? Vem um cachorro para fazer a castração, que é um cachorro de rua, um cachorro abandonado, ou de pessoas que não podem pagar. Esse é, para mim, a parte social. Você fazer uma castração de uma pessoa que tem condições de pagar, isso não se chama social. Então, às vezes, nessa triagem, há um certo desconforto. Mas é uma questão de regularizar. E dentro dessas campanhas aqui, do Conselho, eu estou falando isso porque tem dado resultados sérios. Tá? Outra coisa que a gente nota, os descartes. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação com o descarte, ou através dos crematórios, ou através dos, eu não gosto de chamar de lixão, né, mas os locais de reciclagem. E existe lá em Florianópolis um local lá que é específico para animais, que é a parte orgânica. Então eu acho que a gente precisa rever isso. E aí a gente precisa a prefeitura, a ONG, a veterinária e o pessoal do meio ambiente. Uma outra coisa que eu coloquei aqui o dado estatístico, eu vou repetir isso, mas é porque eu coloquei. Existe um dado que é da seguinte forma, é da Organização Mundial de Saúde. Então, quando você faz uma castração de um animal, se você tem 10 animais e você não castrar os 10, se você castrar 8, vai sobrar 2 animais. Vamos supor que não seja um macho e uma fêmea. Em um ano, isso já cresceu em PG. Então, de 10 já tem 40. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Por isso eu falo na parte técnica. A gente tem que ter esse cuidado. Porque, às vezes, eu já fiz parte do Centro de Controle de Zoonose de Florianópolis, do primeiro, não deu certo. Eles estão fazendo lá as castrações no Centro de Zoonose, que já não deveriam fazer, enfim, mas estão fazendo, eu acho que já é alguma coisa. Mas eu ainda acho que estão fazendo da forma errada. Não que isso não seja bom,
mas não está surtindo o efeito que deveria fazer. Tá? Então, acho que se a gente for fazer aqui, vamos pensar nas coisas, porque eles estão fazendo isso. Tem 20 animais, então vamos castrar os animais. A quantidade de população animal continua maior. Se você pegar... E assim, ó, por que eu não trouxe? Mas na próxima eu posso trazer. Existem dados estatísticos. Se a população é 10 mil pessoas, existem 2.500 animais na cidade. Existe um cálculo. Então, se você pensar assim, ó, metade é macho, metade é fêmea, porque a gente tem que pensar nessas partes, a quantidade que você castrar, ou se tem que castrar os 2.500, ou em um ano depois, porque cada fêmea tem de 4 a 6 filhotes. Então, isso é sempre uma bola de neve. Por isso, quanto tempo? Para mim, fazem 20 anos que eu estou formado, 20 anos que eu vejo esse negócio de castração, não dá certo. No mundo inteiro. E em Curitiba, eles conseguiram reverter. Por quê? Porque eles fizeram uma campanha educacional. Só para vocês terem uma ideia, eles levantaram os lixos. Por quê? Levantando os lixos, os animais não ficavam perambulando naquela região porque eles precisavam comer. Então, por que eles começam a perambular às vezes? Porque eles vão atrás de comida. Eu estou dando um exemplo assim, só para ficar... E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha educacional. Então eles iam nos bairros e faziam uma campanha. Então só a castração não adianta. Eu acho que tem que fazer, mas não adianta. E é por isso que eu falo sempre da parte técnica. Só a última para ser... o Conselho de Veterinária, ele está lá, eu vim pelo Conselho, e o Conselho está aberto a fazer qualquer coisa que seja bom para a população. Porque a veterinária, além do cuidado animal, tem a saúde humana. Então, só que nós somos técnicos. Às vezes eu vejo um esbarro quando você é técnico e você toma uma posição perante as ONGs. Então, isso eu acho que às vezes atrapalha o bom andamento. Mas eu acho que se a gente se unir, prefeitura, ONGs, clínica veterinária, através de projetos reais, eu acho que tem solução. A longo prazo. Esse é um problema. Obrigado. Eu já vou lhe passar a palavra. A gente vai fazer um bate-papo bem rapidinho. As pessoas fazem a pergunta, se é uma pergunta, uma colocação, e no máximo aí 3 minutos, para que a gente consiga passar a palavra para mais pessoas que queiram, né? Depois os vereadores também quiserem. E assim, como o doutor Luiz falou, tem que haver, começar na educação, né? Conscientizar, coisas assim diferentes, né? Modos diferentes de tratar os animais, de fazer clínicas, quem seja, né, do meio, porque a gente faz o seguinte, a gente trabalha com os animais, nós protetoras, vamos lá, eu, por exemplo, estou com 2 cachorros que eu peguei no cio na rua para castrar, estou pagando lá temporário para poder castrar elas, para não criar na rua, e depois a gente, o que está acontecendo é o seguinte, muitas pessoas pegam, vou castrar aquele cachorro, aqueles filhotinhos, vamos doar, e não se preocupa com a mãe que vai continuar dando cria. Então a gente tem que ter auxílio da Prefeitura do Bem-Estar Animal para poder castrar. Então, dona Ruth, dentro desses planos aqui existe a parte educacional. O que acontece? Às vezes, hoje em dia não tem muito, mas um dos problemas eram as feiras. Então, tinham várias feiras, vendiam os filhotes e isso ia acarretando problema. Hoje em dia já diminuiu isso, as feiras já diminuiu. Então, há uma forma da gente, por exemplo, hoje, nós viemos aqui, vocês convidados, os vereadores, o delegado, foi uma parte de organização, e porque provavelmente está surtindo efeito. Então, a minha opinião, Ruth, que vai no que a senhora está falando, se for organizado, se o projeto for certo, mesmo que um vereador não queira, que uma da ONG não queira,
tem um projeto, ele é real, ele está dando certo, ele funciona, se tem regra, que para mim acho que tudo tem que ter regras, não tem por que dar errado. Só que o que todos têm que saber, entender, no meu ver, é que são projetos que não é um projeto para amanhã, não é um projeto para um ano, é projeto para 5 anos, 10 anos. E aí é que eu vejo que as pessoas às vezes não querem essas coisas. E eu não estou falando dos vereadores, nem das ONGs e nem dos veterinários. Acho que é todos. A gente quer, não, vamos fazer para amanhã. Não, eu, na minha visão, a gente não consegue. Mas acho que a gente tem que partir de alguma forma. E eu sempre procuro ver os dados. Por exemplo, assim, o problema inicial aqui foi maus tratos. Então eu já fiquei pensando assim, maus tratos de cachorros que são de rua. Não, é maus tratos de pessoas que têm em casa, mas pegam vários animais, ou é qualquer. Porque daí eu acho que assim você vai conseguindo ter soluções. Ah, não, é só de animais de rua. Opa, então vamos tentar arrumar os animais de rua. Então quando Antônio Lemos falou para a gente montar, ele não falou o nome, mas, por exemplo, montar uma comissão que você comece a organizar esses fatos, isso é super interessante. Porque às vezes você conversar com 20 pessoas, 20 cabeças, são 20 ideias que é complicado. Então às vezes não dá certo, na minha opinião. Mas você pode ter um segmento da ONG, um segmento da prefeitura, um segmento da veterinária. Você faz uma reunião, discute, não que aqueles 3 vão decidir, mas eles vão nortear, vai para as ONGs, vão para as ONGs, as clínicas vão para as clínicas, os vereadores vão para os vereadores, volta de novo. Aí conversa todo mundo, mas, sabe, eu acho que a gente tem que ser prático. Porque às vezes o que eu vejo, que às vezes as pessoas começam a fantasiar, não temos que fazer o impossível e nada é feito. Obrigado, vereador André, boa noite a todos. Em especial, vereador Antônio Lemos, Santa Guess, Reinaldo e o Caê, estão coordenando esse trabalho. Como colocou o Luiz, tem que ser prático. A gente, em 2013, a Câmara, naquela oportunidade, nós fizemos uma audiência pública, sou vereador desde 2012, e pelo que eu me lembro, já participamos de inúmeras, foi a audiência pública que teve o maior número de participantes, foi aquela, com relação à proteção animal e qualquer outro tema já teve na casa. De lá para cá temos inúmeras reuniões na área de proteção animal, e percebe-se que vem só diminuindo a participação. Talvez porque as pessoas estão se frustrando em não ter e não ver, em especial os protetores, as ONGs, não ver um resultado prático. Fruto daquela audiência, nós montamos uma comissão especial que participaram os vereadores e várias ONGs e protetores. O resultado do trabalho foi a elaboração em conjunto de um projeto de lei que criava o Conselho Municipal de Proteção Animal, para que daí as entidades, ONGs, pudessem elas construir ali as políticas públicas de proteção animal em conjunto com a prefeitura. Nós, vereadores, naquela oportunidade, aprovamos uma lei que autoriza a prefeitura a firmar convênios com as entidades, ONGs, protetores, clínicas, para poder, então, ter um avanço rápido e imediato. Mas o senhor colocou muito bem na questão da praticidade, percebe-se mais uma vez que a prefeitura não se faz presente no encontro. E foram convidados. Nós não vamos avançar se a prefeitura não querer participar. E a certeza que o governo não quer participar é quando veio o plano plurianual. Dos 4 anos de gestão, a parte de proteção animal era uma parte teórica, não prática. Fizemos algumas emendas, vários colegas, para melhorar, fomos derrotados, uma ampla maioria. Tentamos então novamente, vereador Santos, outros vereadores, na questão do orçamento municipal. Novamente ficou de fora. Então eles são indicativos e provas materiais de que o município, por parte da prefeitura, não tem um interesse em realmente ter uma política concreta. Senão, o representante do governo, do DIBER, estaria aqui participando, estaria aqui conversando. Então, eu vou participar de todas as reuniões que tiver, eu vou vir, a gente procura ajudar de uma forma, a gente acaba ajudando mais como pessoa física do que como parlamentar, porque a gente aprova as leis, outros colegas propõem, nós votamos favoráveis, se faz presente. Mas eu acho que nós, os vereadores, estava conversando com o vereador Santos, o vereador André, a gente tem que
chegar um momento que tem que chegar no limite isso, vereador Antônio Lemos. E, de repente, como pessoa física, nós, entrar, quem sabe, com uma ação civil pública contra o município, exigindo e cobrando a questão legal das políticas públicas de zoonose, proteção animal, de saúde pública, enfim, porque senão, gente, nós vamos ficar rodando, e daqui a pouco vai acontecer uma outra situação como foi na Clara, vão vir mais uma, né, Ezequiel, mais uma manifestação, mas na prática as coisas não vão alcançar o que as mais diversas formas de proteção animal querem alcançar. Inclusive, Michel, eu estava presente na audiência ali, que foi aprovado esse projeto que autoriza a prefeitura a fazer convênios. Aí eu queria perguntar, né, por que não está funcionando ainda? Se faz o quê? Foi em 2012, é isso? 2013, já estamos em 2018. Por que não está funcionando? E a prefeita nem sequer aqui está ouvindo nós, né? E foi comunicado, eu acho, não sei. Claro, foi. Vou passar a palavra para o vereador Reinaldo. Rapidinho, vereador, 3 minutos só para o pessoal poder falar todo mundo. Boa noite a todos. Parabenizar o vereador Antônio Lemos e dizer, doutor Luiz, que eu, o vereador Antônio Lemos e o vereador André Gesser, em 2017, nós estivemos visitando o centro de zoonose de Florianópolis, conversamos com o diretor, e o diretor, uma coisa que ele nos alegou, o problema é que as pessoas pegam um animal, quando ele é bonitinho, pequeno, cuidam, tratam. Quando ele não tem mais serventia, descarta. Aí levam para o centro de zoonose e eles ficam lá abandonados e a prefeitura tem que dar os cuidados necessários. Se eu não me engano, eram 100 animais que ele nos falou na época. E o senhor disse muito bem que tem que trabalhar todos juntos. Tanto os cuidadores, como a parte da prefeitura, como o senhor se colocou à disposição. Eu gostaria até que o senhor explicasse melhor, uma maneira, vamos dizer, ou desse uma ideia, ou que saísse alguma coisa elaborada daqui, nesse sentido, que a gente pudesse fazer um encaminhamento. Tá? E o Ezequiel, ele fez uma colocação que ele encontrou um veículo, uma Kombi branca, rondando o bairro Ana Clara. Até um tempo atrás, aí 2 semanas, aconteceu um fato, que eu vou até deixar claro, não foi referente a animal. Um cidadão estava descartando lixo na Avenida das Torres, com um carro. Me mandaram uma foto no Facebook, eu automaticamente dei um print e copiei e encaminhei para a Guarda Municipal. Eu acho que essa parte aí que tu falasse, quando ocorrer isso, seria interessante tu, como cuidador e todos os outros, até eu ou outro vereador que passar que vê uma situação, comunicar a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Se não der, se eles não der atenção, colocar nas redes sociais, porque isso aí também vai inibir essa situação de alguém chegar e fazer o descarte. É isso que eu tenho a colocar. Obrigado a todos. Com relação à montagem de um plano, ele depende muito, assim, lá no Conselho a gente tem vários, porque, por exemplo, a Prefeitura de Lages, ela cedeu pagar um valor para castração. As ONGs, elas, eu vou buscar os animais. E arranjaram 2 clínicas que elas fariam 10 castrações. Eu estou dando exemplo de uma coisa prática, lá em Lages. Em Rio do Sul, não tinha nenhuma clínica. Então, a prefeitura conseguiu um local que foram os veterinários lá fazer, e a prefeitura fez, a prefeitura que buscava. O que eu quero dizer, cada local, a gente tem que se adequar com a prefeitura. Então, por exemplo, assim, aqui em São José, o que a gente pode fazer? O Fernando, que é o fiscal do conselho, ele se prontifica a ir na prefeitura e conversar com o responsável pela parte animal. Então ele vem, conversa, porque qual é o interesse do conselho nisso? É fazer com que essas castrações sejam realizadas da forma correta, que é uma briga nossa. Porque se é um animal de rua ou não, e é uma cirurgia, no nosso entender técnico,
ele precisa fazer a cirurgia dentro de uma técnica e com material e etc, como deve ser feito. Posso... Deixa eu só acabar de responder a dele a pergunta. Então dá pra gente fazer as coisas, eu só não consigo dar uma receita de bolo para fazer, porque depende daí do que a gente vai montar. Existem coisas que, por exemplo, não precisa da prefeitura. Existem cidades que estão fazendo junto com ONGs e clínicas. Tá? Existe até uma ONG que tem um trailer, esqueci o nome, não é um trailer, é outro nome, que daí leva isso, faz a cirurgia, um container. Leva o container, fica do lado de uma clínica, porque precisa ter uma clínica, porque a gente tem que pensar que pode dar alguma coisa errada, o animal pode passar mal, o animal no outro dia, enfim, várias coisas. E não tem a prefeitura no caso. O que eu vejo que a gente pode mostrar para a prefeitura são coisas, são atos de várias pessoas agindo a favor de alguma coisa só. Em Florianópolis, a Maria das Graças se elegeu por causa da causa animal. Então, o segmento de veterinária, de agropecuária, é um dos que mais cresce no mundo. Ô Luiz, mas é o seguinte, ó, eu acompanho, nem todas as produtoras aqui me conhecem, mas alguns já me conhecem bastante, e eu acompanho bastante a realidade deles, tá? Acontece que o problema não é só, como tu colocou a questão técnica, não é só a castração, o problema é o pós, né? Geralmente, essa questão do social, eu vou colocar aqui, desculpe quem faz, exatamente, o entre aspas, social. Porque às vezes a protetora ganha 5 vales, 6 vales que não dá, porque como tu falou, ela tem 10 cachorros, então ela só vai conseguir castrar 5, né? Então vai acontecer exatamente o que tu acabou de colocar, que em um ano, eu te digo até em menos, vai ter muito mais cachorro do que ela tinha antes. E acontece a questão do pós-cirúrgico, que com certeza sai muito mais caro para eles. Porque tem fêmea que às vezes vai lá fazer uma... Geralmente cachorro de rua já vem com problema, a gente sabe disso, né? Ele não é um cachorro saudável que só vai lá para ser castrado e vai voltar para casa. Então, aí é que eu digo que... não vou falar mal desses... Eu tenho que falar do nosso. Se você fizer a coisa certa, as técnicas certas, pode dar problema? Claro que pode, é óbvio. Mas se você fizer dentro daquela normatização que deve ser feita, você vai ter uma programação do pós-operatório. É esse o problema que a gente vê quando as clínicas querem entrar ou querem contra alguns tipos de castrações, que às vezes a gente esbarra nisso. Então, essa parte técnica, eu não abro mão. Eu acho que tem que fazer o controle populacional, é importante demais. Tem que ter os critérios técnicos? Tem. Se tem que ter um problema, se a gente sabe que tem problema pós-operatório, nós temos que ver isso. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente faz um trabalho, tem 100 animais. Deu problema em 22. Opa, mas aí nós temos o dado ali. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas nunca deu problema. Aí você faz uma relação com os vários veterinários que eu conheço, e a gente pegou vários, eu pego vários, a minha clínica é em São José, não faz propaganda. Eu pego vários animais abertos, o que é aberto? Fez a cirurgia e abriu. De locais que foram fazer castração. É um erro da técnica? Não, pode ter sido outra coisa, porque acontece. Mas se nós fizermos dentro da técnica, não haverá esse problema. Pode acontecer? Pode, é mínimo, acontece, não tem uma coisa de 100%. Mas aí é que entra o planejamento. É por isso que, e eu falei do planejamento do conselho com os municípios, porque tem dado certo. O que o conselho pede? Por exemplo, a prefeitura vai lá no conselho e pede. O conselho libera, porque o conselho tem que liberar para o veterinário fazer isso. Mas a gente pede assim, a gente quer o relatório de vocês daqui a um ano. E a gente está recebendo esse relatório. Eles podem mentir no relatório? Pode. Mas a gente está vendo o controle, a gente está vendo que está dando certo. Então o que está dando certo a gente tem que fazer. Essa é a minha opinião. Então nessa parte do pós-operatório, tudo tem jeito dentro da parte, se você usar a parte técnica, tudo tem jeito.
Pessoal, nós temos mais de 10 minutos, então eu vou passar a palavra para o Nino, tá? Só para o Nino, né, para ele fazer o comentário dele rapidamente, o vereador Sanderson, e a senhora ali atrás, para a gente dar um encaminhamento final, porque a gente tem que fechar às 9. Eu só gostaria só um minutinho rapidinho. Mas deixa eles falarem primeiro, então. Só um minuto. Vai lá, vereador. Boa noite. Parabenizar o vereador Lemos, vereador André, pela brilhante condução. Luiz, meu amigo, parabéns aí pelas explicações. Ezequiel, todos os vereadores. E parabéns especial a todos os cuidadores, né? Dizer que vocês realmente são guerreiros. Parabéns, continuem nessa luta. E dizer que, infelizmente, eu digo infelizmente, em São José nós não temos uma política voltada para os bons tratos e cuidados dos animais. Apresentei um projeto em 2017 da construção do Centro de Zoonoses, já encaminhei para a prefeita, né? Infelizmente até agora a gente não tem nenhuma resposta sobre qualquer interesse, né, da prefeita de poder construir um centro de zoonoses. Mas dizer ao vereador Lemos que saiu daqui já com uma nova data, de uma nova audiência pública, e pontue tudo aquilo que for para discutir numa próxima, que saia com assuntos pontuados para que a gente possa ir avançando gradativamente nas próximas audiências, que só assim a gente vai ter um resultado lá na frente. Se a gente não pontuar, ficar toda a vida só discutindo e não avançarmos, nós não vamos chegar a lugar algum. Então é que eu queria dar a oportunidade para que mais pessoas possam se manifestar. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Sanderson. Bom, boa noite a todos, né? Senhoras e senhores, aos colegas vereadores, em especial o vereador Antônio Lemos, vereador André. Eu queria dizer a vocês que nós estamos aqui reunidos no primeiro momento em função dessa barbárie que aconteceu em São José, na verdade, e barbárie essa que veio à tona toda uma mobilização, todo um movimento que transcendeu a grande Florianópolis, foi notícia de todos os rádios, televisão, enfim, que foi uma caminhada, que foi um movimento na Beira-Mar, Ezequiel, e que se abriu a discussão para uma reflexão da exposição que estão nos animais também. Além dos seres humanos, também os animais estão numa exposição, sobretudo, da segurança deles. A reunião está se dando em outros temas voltados aos animais, mas pontualmente em relação ao que aconteceu, né? Eu queria aqui, de antemão, dizer que o delegado está fazendo o trabalho dele, a gente ouviu, ele pautou, colocou aquela máxima que nós já sabemos, o município já gastou muito para retirar o lixo e para lá, e a polícia para lá verificar coisas que são jogadas já naquele lugar inerte, perigoso, escuro, e se o município botasse lâmpada e botasse uma câmera de monitoramento, com certeza nós teríamos a informação. Bom, mas assim não fez. É bom se observar aqui, gente, vou dizer o seguinte, que eu, vereador Michel, vereador Juanito, vereador Toninho, vereador Cloni, vereador Antônio Lemos, vereador André, vereador Ronaldo, vereador Nino, e outros colegas vereadores, nós somos vereadores dentro de uma prerrogativa. Quais são as nossas prerrogativas? As nossas funções é fiscalizar e legislar, né? Por mais que se faz o encaminhamento, se abre o debate, se fala em câmara de monitoramento, enfim,